Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos hoje aqui. Aliás, até porque o tema de hoje é felicidade que a prece proporciona, então estamos aqui todos felizes. Eu não estou sozinho, não. Estou acompanhado aqui com o Renato e com a Carol. Vamos iniciar então o nosso estudo de hoje com a nossa prece de sempre. Então vamos fechando os olhinhos. Quem quiser, quem não quiser, fica com o olho aberto mesmo, não tem problema. Vamos procurar sintonizar com a equipe espiritual do irmão Gabriel, imaginando como se uma coroa de flores descesse até nós, nos envolvendo, e ao tocar na nossa cabeça, nosso centro coronário, se desmanchasse em energia de luz e nos envolvesse a todos. E essa luz adentre nosso ser, iluminando todo o nosso corpo, melhorando as nossas condições de saúde, de imunidade, que é tão importante nesses tempos. Mas não guardamos essa luz só para nós. Irradiamos essa luz para o compartimento onde estamos, para a nossa casa, ou seja lá onde estivermos, abençoando a todos que aqui estejam. Essa luz se irradia para o nosso bairro, para a nossa cidade, envolvendo a todos, em especial os médicos, o pessoal de saúde, que precisa de tanta força, tanto apoio nesse momento, aos dirigentes, que possam ter equilíbrio, serenidade. Essa energia vai se espalhando, se irradiando por todo o estado, por todo o país, envolvendo toda a nação brasileira, sob o comando espiritual de Ismael. Que possa Ismael intuir os nossos governantes, para bem administrar o país nessa crise, que possamos também sair mais conscientes do espírito que somos, das nossas responsabilidades ético-morais, espirituais, e que todo sofrimento que está sendo causado possa se transformar em dádivas, em combustível para o nosso aprimoramento espiritual. Que essa energia também se estenda por todo o planeta, envolvendo todos os países, continentes. Esse planeta que é governado por nosso Mestre Jesus, que rogamos a Ele nos dê forças, bom ânimo, inspiração, para aproveitarmos essa oportunidade de crise, mas que significa também transcendência, rumo ao mundo melhor, rumo à nossa própria regeneração. E assim, em nome do nosso Divino Mestre, agradecendo a equipe do irmão Gabriel, damos início ao estudo de hoje. Estudo, aliás, que é do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 23, felicidade que a prece proporciona. Eu vou ler, então, o primeiro parágrafo para a gente se situar. Vinde, vós que desejais crer, os Espíritos Celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos outorgar todos os benefícios.
homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece, a prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos, que os pobres humanos desconhecem. Muito bem, a palavra prece, eu sempre gosto de começar pelo sentido da palavra, né? A origem semântica, né? Como dizem. E a palavra prece vem do latim, prex, preces, o sentido de súplica, pedir. E felicidade, né? Todos nós sabemos o que é, apesar de quase nunca desfrutarmos, né? Inclusive, eu ouvi uma palestra esses dias de um filósofo, né? Que ele também tem um instituto que cuida de crianças, tal, que nem o Divaldo tem lá em Salvador. E aí, ele sempre via uma criança que estava sempre feliz, sempre contente, né? Alegre. E um dia ele chegou para essa criança e perguntou: você está feliz? Estou muito feliz. Mas você está sempre feliz? Estou sempre feliz. E por quê? Porque eu quero. Simples assim. Sem condições, sem nada. Estou feliz porque eu quero. Um adulto já precisa de uma série de condições, depende disso, depende daquilo, eu vou ser feliz quando tiver tal coisa. A criança não. Na singeleza da resposta dela. Eu sou feliz porque eu quero ser. Simples, ponto final. Talvez seja por isso que Jesus disse que nós deveríamos nos assemelhar às crianças. É claro que a gente poderia dizer, mas criança não paga imposto, não tem que declarar imposto de renda, não tem isso, tem aquilo. Tudo bem, mas as crianças também choram, também ficam tristes. Não passou aquela situação, elas voltam à felicidade, à alegria natural. Né? Então, quem sabe a gente também não devesse desenvolver essa postura, né, da criança de ser feliz porque nós queremos ser felizes. E motivos não nos faltam. E a prece tem o sentido de ação, o efeito de suplicar, de rogar, de pedir insistentemente. E é mais ou menos isso que a gente faz. Né? Quando a gente, de manhã, acorda, muitas vezes atrasado, então já pede alguma coisa para Deus, pede isso, pede aquilo, pede um monte de coisas, e já sai correndo para o trabalho. Ou então, quando a gente chega em casa, já cansado, vai dormir, então, por desencargo de consciência, a gente faz aquela prece, ou uma prece decorada, ou então a gente pede mais um monte de coisa, 1 milhão de coisas, e vamos dormir. Então, a prece, segundo o Espiritismo, não tem só esse sentido de pedir. É claro que a gente pode pedir, mas também agradecer, o que muitas vezes a gente não faz, e louvar. E o que é louvar? Pedir é fácil, agradecer também. E louvar, o que é? Louvar, assim como respeitar, como amar, que é o primeiro mandamento de Jesus, como é que a gente pode amar alguém se a gente não pensa nessa pessoa? Então, Sai Baba, que é um guru indiano, que Divaldo Franco diz que é um dos seres mais evoluídos do planeta, diz que não adianta a gente fazer a meditação, oração durante 15, 20 minutos e o resto do dia está completamente fora, agindo no automático, sem consciência do que a gente está fazendo. Então, durante todo o dia de Sai Baba, a gente deve estar voltado para o nosso drama interior, ou seja,
para aquilo que está passando em nosso íntimo, nossos sentimentos. E nesse sentido que Jesus fala que devemos orar e vigiar constantemente. O que significa orar e vigiar constantemente? Eu tenho que ficar rezando o dia todo? Não. É lembrar que nós temos a divindade dentro da gente. Como diz o pessoal de Jurucê, nós somos o templo de Deus. Se nós somos o templo de Deus, se temos a divindade dentro, tudo aquilo que fazemos, nós temos que, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, eu sei que é difícil, também não consigo fazer isso, mas qual seria o ideal? Toda atividade que a gente for fazer, não importa qual seja, a gente voltar ao pensamento, a consciência, a percepção de Deus em nós e fazer aquilo com essa percepção. E ao final daquela tarefa, agradecer a divindade. E assim desenvolvendo a consciência da presença de Deus em nós. O pessoal de Jurucê diz que a aflição e o desespero não decorrem do afastamento de Deus. Às vezes a gente fala isso, Deus me abandonou. Então, isso é impossível. Não tem como Deus nos abandonar, é impossível. Por quê? Porque Deus é um ser absoluto. Ele está em toda parte, todo lugar. Se houvesse um só lugar, um só tempo, onde ele não estivesse, ele deixaria de ser Deus. Então Deus está sempre conosco. O que ocorre, quando a gente tem essa impressão que Deus nos abandona, é que, na verdade, a percepção da divindade em nós é que foi diminuída. Nós passamos a ter dificuldade de perceber essa presença divina em nós. E aí vem o desespero, que o desespero, na verdade, é uma espécie de suicídio, né? Eu perco a esperança, é um suicídio moral decorrente dessa falta, dessa ausência da percepção de Deus em nossas vidas. Tem no Livro dos Espíritos, tem uma questão, Kardec pergunta para os espíritos superiores, né, da codificação. Tem pessoas que oram tanto, que rezam tanto, mas não se tornam melhores. Elas continuam com o mesmo caráter, se são maledicentes, continuam falando mal dos outros, se são egoístas, continuam egoístas, orgulhosas. Então os espíritos respondem que o ideal não é orar muito, o ideal é orar bem. Que essas pessoas não fazem da oração um estudo de si mesmas. E acrescentaríamos aqui, com base no professor Eurípides, considerando o espírito imortal que somos. Então, vamos combinar. Quando a gente ora, a gente faz essa introspecção, como disse Jesus, entra no teu quarto. O que é o teu quarto? É o nosso recinto mais íntimo, né? E fala para Deus em segredo, Deus te responderá em segredo. A gente faz isso. Eu tento, mas confesso que tenho muita dificuldade, né? Encontrar um momento de reflexão onde fica só nós e Deus. E abrimos o nosso coração e aguardamos. Meditação é meditar. Então aguardamos que Deus nos dite, medite o que eu devo fazer, como devo proceder, como devo desenvolver minha atuação dentro da programação reencarnatória que eu estou inserido. Esses dias a gente estava na cesta básica, né? A gente distribui aqui todo primeiro sábado do mês, e uma colega comentou que uma amiga dela, que é professora, tinha ficado praticamente entrado em depressão nesse período de pandemia. Só que não havia motivo algum para isso. Ela até falou com a amiga, olha, você está afastada,
por causa da pandemia, mas está recebendo seu salário, tudo certinho, não há problema nenhum, não está te faltando nada. Por que você está assim tão triste, tão para baixo? Ela falava que não aguentava ficar sem fazer nada, ficar sozinha. Então eu fiquei pensando assim, por que nós sempre precisamos de alguma coisa para nos distrairmos de nós mesmos? Por que a nossa presença é tão insuportável para nós mesmos? Aí até essa colega, essa amiga disse, né, para a professora, então você procure sair de si mesma e procure ajudar alguém, né? Alguém que esteja em piores condições, que necessite de ajuda, mas ela também tem imensa dificuldade em se relacionar. E é natural, porque se nós temos dificuldade de nos relacionarmos com a gente mesmo, né? Se eu não me amo, se eu não me aceito, como é que eu vou amar o outro, me relacionar com o outro, aceitar o outro? Então vejam como que é difícil essa introspecção. Nós estamos sempre buscando a distração, algo para nos distrairmos de nós mesmos, da nossa vida, daquilo que temos em nosso interior. Acontece que Jesus foi muito claro em dizer, está em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Ele diz assim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, a gente deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é justiça? Huberto Robin, que é um filósofo brasileiro, também explica que justiça, quando Jesus coloca a palavra justiça, não está colocando no sentido de julgar, mas de ajustar, de alinhamento com as leis divinas. Agora eu pergunto, onde estão as leis divinas? Na Bíblia? Não, a Bíblia é um mero apanhado de princípios. As leis divinas estão escritas na nossa consciência. É o que diz o Espiritismo. E quem ama a Deus, ama as suas leis. Então não tem como nós amarmos a Deus, por consequência amarmos a nós mesmos e aos outros, se não amarmos as suas leis. E onde estão escritas as leis de Deus? Em nós. Nós somos o templo de Deus. Então todo esse sofrimento, como nos lembra o pessoal lá de Terras de Ismael, de Jurucê, decorre porque nós não somos dóceis à lei divina. Nós não buscamos a lei divina em nós mesmos, não buscamos o ajustamento com essa lei divina, que é o princípio áureo do Espiritismo, que é a autonomia. Buscar uma lei em mim, a lei de Deus que está inscrita na minha consciência, a divindade que tem o templo, cujo templo sou eu. Jesus disse, vós sois deuses. Então, nesse sentido, o pessoal de Jurucê diz assim, não há nenhum momento em nossas vidas que não traga alguma lição, alguma aprendizagem. Se houvesse um só momento que não trouxesse para nós algo que a gente tivesse que aprender, esse momento seria afastado de nós. Deus afastaria isso. E eu lembro até de Buda, que Buda ele chegou para os seus discípulos, né, pegou um punhado de folhas, mostrou para eles e perguntou, onde existem mais folhas, aqui nas minhas mãos ou na floresta? E os discípulos, naturalmente, né, obviamente, responderam, claro que é na floresta. Então, essas folhas que estão nas minhas mãos são os ensinamentos que eu tenho a lhes dar. E as folhas da floresta são os ensinamentos que a vida tem para dar para vocês. Então vejam, muito mais do que as religiões, as filosofias, a vida nos ensina diariamente
a cada momento, se estivermos atentos. Mas como vamos estar atentos se a gente passa o dia no automático, fazendo as coisas sem consciência? Eu estava analisando esses dias, né, porque eu preparo a palestra para mim, né? Por acaso está o Renato e a Carol ouvindo aqui, talvez alguém ouça depois, espero, né? Mas eu preparo para mim. Então, durante o tempo que eu estou preparando, eu estou refletindo nisso. E às vezes eu me pego assim, pensando em cada bobagem ou coisa que não tem nada a ver. Segundo pesquisas que fizeram, nós temos cerca de 90 mil pensamentos por dia. Desses 90 mil, grande parte, mais de 90%, são pensamentos repetitivos, pensamentos inócuos ou até prejudiciais, ou seja, que não ajudam em nada. Veja quanta energia que a gente despende em prejuízo de nós mesmos. E para mim ainda é muito difícil eu estar presente em tudo aquilo que esteja fazendo. Ainda mais desenvolvendo a consciência da divindade. É mais difícil ainda, mas esse é o desafio para nós. Sair do automático e cultivar a consciência do aqui e agora e de que somos templos divinos. E mais ainda, disse Jesus, onde estiverem reunidos 2 ou mais em meu nome, eu estarei entre eles. Não é isso? Por que Jesus falou 2 ou mais? Por que não falou que estaria junto de nós, mesmo ainda que individualmente? Porque a evolução espiritual, como dizem os grandes mestres, inclusive o professor Eurípides, ocorre através do espelho dos relacionamentos. Então nós só estamos com Jesus, ou seja, só desenvolvemos a consciência crística nos relacionamentos. Mas se eu estou no automático, como é que eu vou conseguir me relacionar com o outro? Eu não consigo prestar atenção nem naquilo que eu estou fazendo, como que eu vou prestar atenção no outro? Como que eu vou ouvir o outro? Como que eu vou criar empatia com o outro para que haja um crescimento dentro do relacionamento? Então vejam que tudo parte da nossa postura íntima, daquele orai e vigiai constantemente. Interessante que, mesmo no budismo tibetano, não sei se já ouviram falar em Helena Blavatsky, que ela foi diversas vezes para o Tibete, só na última, acho que na terceira vez que ela conseguiu entrar, quando ela já estava preparada. E ela ficou lá por alguns anos, decorou os textos, porque não podia trazer, não podia sair daquele monastério. Chegou aqui no Ocidente, escreveu A Voz do Silêncio. Então, na Voz do Silêncio, ela diz o seguinte, seguindo o budismo tibetano, que existem 3 salões. O salão da ignorância, o salão do conhecimento e o salão da sabedoria. O primeiro salão da ignorância é aquele que nós normalmente estamos. Quando ignoramos o espírito que somos. Então vivemos só para a necessidade básica. Sobreviver e reproduzir. Tem a filósofa Lucilena Galvão, que fala que nós somos amebas high-tech, que sobrevivemos e reproduzimos de forma mais tecnológica, né? Mas ainda estamos no campo apenas do instinto, do materialismo. O campo do conhecimento, o salão do conhecimento, não. Nós já vamos adquirindo conhecimento espiritual, transcendente. Diz que é um salão muito bonito, muito cheio de flores, muito aromático, né? O problema é que em cada caule da flor existe uma serpente enrolada. O que seria essa serpente? Eu entendi que quando a gente ganha conhecimento, a gente passa a ficar mais orgulhoso, mais
querendo nos impor aos outros, né? Eu sei, eu conheço. Talvez o egoísmo ou o orgulho intelectual seja muito pior que os demais. Então ela diz, não procure nenhum mestre nesse salão. Por quê? Porque só temos conhecimento. E o professor Eurípides, em seu hospital, lá no plano espiritual, está cheio de pessoas com grande conhecimento, espíritas, né, com grande conhecimento, e que estão lá se tratando, né, porque tinham apenas conhecimento. Então o terceiro salão, que é o da sabedoria, é um salão que tem uma porta de entrada, mas não tem fim, é eterno. E as características desse salão são a humildade e a compaixão, né? São os Budas da compaixão. Então eles chegam num grau que eles têm que renunciar até mesmo ao nirvana. Para quê? Para retornar e, por compaixão, auxiliar aqueles que ficaram para trás na senda evolutiva. Então vejam que desde de Priscas Héllas, lá do budismo tibetano, já coloca a caridade e a humildade como os preceitos áureos da sabedoria. Ou seja, eu posso ter o conhecimento que eu tiver. Se eu guardar só para mim, eu vou mal. Na medida em que eu busco estender, busco auxiliar os demais nesse relacionamento evolutivo, eu consigo cada vez mais buscar a minha individuação enquanto espírito imortal e desenvolver a minha consciência crística, búdica, cósmica, sejam lá como vocês queiram chamar. O Renato está me avisando aqui que o tempo está se esgotando, então eu vou contar uma pequena história de uma mulher africana. Nasceu no norte da África, em Tagaste, no ano de 332. Uma família, ela era de uma família cristã, só que casou com um jovem chamado Patrícios, que era um romano, que é exatamente o oposto dela, que vivia em dissipações, perversidade, uma vida assim bem contrária aos postulados cristãos, né? E ele, após o casamento, passou a espizinhar, a humilhar a mulher por causa da sua convicção religiosa. Posteriormente, a sogra foi morar lá também. A sogra era da mesma laia, vamos dizer assim, do marido. E aí os dois se juntaram para humilhar essa mulher. Não bastasse isso, o filho mais velho dela também seguiu a mesma linha, né? Então vejam bem, essa mulher com um esposo violento, rude, pagão, né? E o problema nem era ser pagão, o problema é a postura violenta e rude dele. E o filho mais velho, que passou a viver em vícios, em pecados, e se unia ao pai e à avó para crucificá-la, né? Mas ela se manteve fervorosa e fiel durante 33 anos, orando sempre, principalmente pelo seu filho, que era muito inteligente, extremamente inteligente, para que ele se convertesse ao cristianismo, que seguisse Jesus. E antes de morrer, em 387, ela conseguiu isso. O filho chegou para ela e disse, você venceu. Ele ouviu uma missa, algo assim, um grande orador cristão que o convenceu. Só que ela já estava doente, estava para morrer. E aí ele falou para ela, poxa, não é justo. Você passou a vida toda sofrendo, e agora que eu me converti, que eu compreendo tudo aquilo que você disse, você está partindo? Ela disse para ele, meu filho, a única coisa que me fazia desejar viver ainda um pouco era ver-te cristão antes de morrer. Então eu pergunto a vocês, será que essa mulher se arrependeu de orar durante 33 anos pelo seu filho? E vê-lo
para vê-lo depois convertido ao cristianismo. E ela morre aconselhando o filho que nunca se esquecesse do poder da oração. E que, em um vigor que modifica qualquer tipo de estrutura, ele havia sido arrebatado aos céus interiores através da sua contínua oração. Divaldo que conta isso. Então, ele mesmo confessa que ele foi arrebatado pelo poder da oração da mãe. Bom, eu vou falar o nome dessa mulher, ela chamava Mônica, Santa Mônica, e o filho dela é exatamente o espírito que escreveu a mensagem que estamos estudando hoje, Santo Agostinho. E Santo Agostinho fala, inclusive, que ela me gerou, seja na sua carne para que eu viesse à luz do tempo, seja com o seu coração para que eu nascesse à luz da eternidade. Então, em homenagem a essa mulher magnífica, Santa Mônica, eu vou encerrar o nosso estudo de hoje com as últimas palavras de Santo Agostinho nesse texto, e que fica também como oração final, considerando que o tempo já se esgotou. Avançai pelas veredas da prece e ouvirei as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis? A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura, tão rápida entre ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que orando se bebe. Dulçorosas vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Também vós, orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentirei as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Que assim seja, graças a Deus.